Aqui estou eu novamente. Como eu disse a vocês, nesse tosco vídeo, a matéria ela tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas para se formar a matéria é necessário montá-la com pequenas partes. Nós já sabemos o que são essas pequenas partes por dedução. Sim, são átomos. São átomos. Os átomos têm partes, ou subpartículas, elétrons, nêutrons e prótons fazem parte da partícula elementar da matéria. O elétron, ele possui uma região, um campo elétrico que manifesta fenômenos de um campo elétrico, assim como os prótons também têm um campo elétrico. E esse campo, ele é positivo, e dos elétrons negativos. É lógico que eu estou falando da matéria de ensino médio, não é? Porque se fôssemos aprofundar, existem outros campos dentro dos campos, né? Mas aí já está além da minha aljava. Mas vamos ficar por aqui. Há também os nêutrons. Os nêutrons, eles não possuem carga, isto é, eles não têm uma região onde acontece, vamos dizer, uma atração. As partículas elétron e nêutrons, elas se atraem, elas se atraem. E elétrons se repelem, assim como prótons e prótons se repelem. Cada elemento tem elétrons e prótons. E os prótons e elétrons se atraem mutuamente, assim como os elétrons se repelem. E os prótons também se repelem entre si. A união entre essas partículas é feito através de força eletrostática, que é a força de atração entre os campos elétricos formados por prótons e elétrons. E assim, um átomo se ligando ao outro é formado a molécula. E a molécula, se ligando uma a outra, forma uma matéria. As moléculas, elas são a parte elementar de uma substância. Uma substância, ela é formada de vários elementos e a unidade de cada substância, ou a parte elementar de cada substância, é uma molécula. Também temos os aglomerados iônicos. Os aglomerados iônicos não são moléculas, eles são como uma estrutura onde
onde íons e elétrons se posicionam de forma a, a, a montarem uma estrutura que forma cristais. Então, não há uma unidade, como uma molécula, uma unidade elementar, mas em uma ligação iônica existem cristais formando estruturas. Bom, esses, vamos dizer, elementos, os cristais iônicos e as moléculas formam diversos tipos de substâncias. E essas substâncias são usadas para formar os objetos que estão à nossa volta. Porém, quando queremos fabricar objetos, é necessário que haja reações químicas. As reações químicas são transformações da matéria. Essas transformações formam substâncias das quais são formadas os objetos à nossa volta, como objetos plásticos, metais e outras coisas mais, né? Bom, quando queremos formar alguma coisa ou fabricar alguma coisa, é necessário que haja reações químicas. E as reações químicas, elas possuem um tempo para serem realizadas e necessitam de uma certa quantidade de energia para serem realizadas. Bom, aí entra em ação substâncias que são chamadas catalisadoras. Essas substâncias catalisadoras, elas aceleram ou retardam as reações químicas para que seja conseguido com sucesso a fabricação de objetos. Por exemplo, o queijo. O queijo ele usa uma enzima para que o leite seja coalhado, ou seja, a proteína do leite seja, vamos dizer, desmontada. Não tem a palavra correta agora, né? Mas desmontada, para que possa ser feito o leite. E esses catalisadores, eles são importantes porque, em muitos casos, eles aceleram as reações químicas necessárias para que haja a fabricação de vários objetos e produtos. Na fabricação do biodiesel é necessário catalisadores. Na fabricação de fármacos é necessário catalisadores. Esses catalisadores, eles têm
características. Algumas características. Uma delas é que eles podem ser homogêneos ou heterogêneos. Os catalisadores homogêneos estão na mesma fase que os substratos. Os substratos são a matéria que se deseja transformar para conseguir o produto final, que será usado na fabricação de algum produto comerciável. Bom, os catalisadores, eles podem ser químicos ou podem ser enzimas. Os catalisadores químicos, eles deixam mais resíduos após a sua utilização. Já as enzimas, elas não deixam resíduos. Elas são, como se poderia dizer, muitas pessoas, mais ecológicas. Então, em muitos casos, a enzima se torna uma alternativa mais limpa para o meio ambiente. A enzima, ela pode ser mais limpa, mas nem sempre ela é mais em conta para a indústria, porque em alguns casos é necessário que ela esteja, a enzima, em uma temperatura muito controlada para que haja as reações. E esse controle de temperatura, em alguns casos, pode inviabilizar a sua utilidade. Porém, por não exigirem altas temperaturas, as enzimas, em outros casos, são uma ótima solução, por não usar tanta energia e assim se tornarem viáveis para a fabricação de vários produtos. No detergente, nós usamos enzimas. Nos fármacos, nós usamos enzimas. Nós consumimos enzimas. E em outros tantos produtos. Esse trabalho que eu fiz para a aula do professor Ed foi sobre as enzimas. E nele eu tentei, de forma bem breve, falar sobre o quão útil é ter um produto que não deixa resíduos, que consome menos energia, apesar de ser muito específico em alguns casos. Isto é, ele funciona apenas em alguns substratos, né? Não em todos, não em uma grande gama de extratos. Porém, eles são nos que funcionam mais econômicos, por não exigirem tanta energia e muito mais limpos, porque não deixam resíduos. Na fabricação do biodiesel também é utilizado enzimas. E isso é uma coisa muito boa, pois que é produzido muito biodiesel. E as enzimas não deixam tantos resíduos quanto os catalisadores químicos.
Sendo assim, convido vocês, se quiserem saber mais sobre o assunto, para que pesquisem no YouTube e tentem usar produtos que utilizam catalisadores bioquímicos ou enzimas, se possível for. Se não for possível, né, convido a todos que usem uma quantidade menor de produtos que poluam o nosso meio ambiente, para que nós possamos viver aqui nessa terra. Isso foi apenas uma pequena apresentação sobre um assunto que foi pesquisado no meu trabalho. Muito obrigado por tudo e boa semana.